Todos tiraram o menino do hotel, mas não sabiam que ele carregava um segredo. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O céu noturno brilhava intensamente sobre o Hotel Ribeiro Palace, o edifício mais luxuoso da região de Campinas, São Paulo. O som suave de um violino ecoava entre risadas estrondosas e o tilintar de taças no saguão principal. Faixas com letras douradas em relevo pendiam ao longo das colunas. Comemoração dos 40 anos do Grupo Ribeiro, aniversário do presidente Henrique Ribeiro. O evento daquela noite não era apenas uma festa de aniversário, mas uma cerimônia em homenagem às conquistas de Henrique, o homem que havia ressuscitado o império familiar após a crise econômica de 8 anos atrás, que coincidiu com a morte da esposa e o misterioso desaparecimento do filho. A multidão celebrava com entusiasmo. Mas, na extremidade mais afastada, atrás de uma parede de vidro espesso, um outro par de olhos observava tudo em silêncio. Um garoto permanecia encolhido junto ao muro de pedra, escondido atrás de vasos decorativos com arbustos ornamentais. Suas roupas eram velhas e puídas, os tênis grandes demais, com as solas descolando. O cabelo crespo e sujo grudava em mechas, e o rosto estava manchado de poeira e lama. O menino encostava a testa no vidro frio, olhando fascinado para as luzes cintilantes e os docinhos nas mãos dos convidados. Sua barriga roncou baixinho. Ele encolheu os ombros, apertando com força o casaco desbotado ao redor do corpo. Não tinha nada, exceto o colar de prata escurecida que carregava no pescoço, a única lembrança da mãe de quem já nem lembrava o rosto. Um segurança corpulento se aproximou e gritou ao vê-lo: "Moleque mendigo! Cai fora daqui!" O menino se sobressaltou e recuou, balbuciando: Eu só tô olhando." "Olhando o quê? Aqui não é lugar pra gente como você." Um grupo de convidados que conversava ali perto virou a cabeça. Uma mulher de vestido de veludo vermelho, cabelo preso num coque alto, lábios pintados de vermelho vivo, deu uma gargalhada. "Deixa ele aí, até que é divertido." Ela arrancou um pedaço de bolo do prato, foi até a porta de vidro e o atirou com força no chão, bem na frente do menino. "Ele gosta de bolo. Pega aí, garotinho." O grupo caiu na risada. Algumas crianças curiosas da festa olharam para fora, fizeram careta e taparam o nariz ao vê-lo. "Ai que nojo! Ele é muito sujo, mãe. Fica longe do vidro, meu amor. Não deixa o bafo dele sujar seu vestido." O menino permaneceu imóvel por alguns segundos, os olhos se movendo como se procurasse uma brecha para fugir da humilhação. Mas, por fim, como hipnotizado pelo cheiro do bolo no ar, ele se abaixou, pegou o pedaço agora sujo de terra, as mãos tremendo. "Tome." Ele murmurou um nome quase inaudível, antes de se sentar atrás de uma das colunas de pedra, escondendo-se dos olhares. Ele comeu aquele pedaço de bolo enquanto olhava em direção às luzes do salão. Uma rajada de vento frio soprou. Tommy ergueu a cabeça, olhando para o terceiro andar do hotel onde uma grande janela estava entreaberta. A luz amarela que saía de lá fez seu corpo estremecer. "Aquela porta. Eu já vi antes." Pensou ele, com os olhos vagos. Um fragmento de memória embaçada surgiu rapidamente. Um corredor branco, uma risada suave, uma mulher de cabelos longos beijando-lhe a testa, uma canção de ninar ao longe. Mas a lembrança foi rasgada de repente por outra voz, a de um homem com timbre rouco, vinda de anos atrás. "Você é um lixo, eu te peguei no lixo, lembra? Ninguém quer você. Cala a boca e vai lavar privada, seu desgraçado." Tommy cerrou os punhos, o peito arfando. Levou a mão até o pescoço, segurando o pingente oval de prata, que tinha um pequeno arranhão atrás. Fechou os olhos. Ninguém queria ele. Mas aquele objeto. Aquele era da mãe. Ele lembrava de quando ela disse: "Fique com isso, se um dia esquecer quem sou." Um som de passos o arrancou dos pensamentos. Um funcionário do hotel, um homem de meia idade com camisa social azul clara, crachá no peito escrito Mateus, gerente de área externa, aproximou-se. Ele olhou o menino, a testa ligeiramente franzida, mas não disse nada. Seus olhos repousaram sobre a mão de Tommy, ainda segurando o colar. "Você de novo?" Mateus suspirou, sem aspereza na voz. "Ontem eu já te mandei embora. Não fica vagando por aqui, garoto. É perigoso na rua para quem é pequeno assim." Tommy abaixou a cabeça, sem responder. Um som vindo de dentro do hotel ecoou. A voz do mestre de cerimônias. "E agora, com vocês, o Sr. Henrique Ribeiro." Aplausos estrondosos encheram o saguão.
Mateus olhou para dentro, depois voltou a olhar Tommy. Baixou a voz. Você tem algum parente? Quem deixou você sozinho por aqui? Eu não sei. Não lembro. Tommy gaguejou. Qual é o seu nome? Mamãe. Costumava me chamar de Tommy. Mas eu não tenho certeza. Se é mesmo. Mateus ficou em silêncio por um instante. Tirou do bolso um pacotinho de biscoitos, hesitou, e então o deixou sobre a mureta de pedra próxima. Toma. Come isso. Mas depois vá embora, tá bom? Se o pessoal da segurança te ver, vão chamar a polícia. Tommy assentiu com a cabeça, os olhos brilhando com gratidão. Ele não estava acostumado com gestos de bondade, principalmente vindo de adultos uniformizados. Mateus virou-se para sair. Mas ao dobrar a esquina da coluna, deu de cara com o Sr. Valdir, o chefe da segurança, de semblante sempre carrancudo. O que foi que o senhor deu pro moleque? Valdir franziu a testa. Só um biscoito. Ele tava com fome. Mateus respondeu baixo. Proibido. Proibido dar comida, proibido falar com eles. Não quero esse tipo de gente acostumando a vir pra cá. O Henrique não gosta de mendigo perto do hotel. Mateus permaneceu calado. Valdir marchou até onde Tommy estava, agarrou o menino pela gola e o levantou no ar como se fosse um saco de lixo. Já falei 1000 vezes. Essa é a última. Some daqui agora. Ai. Eu não fiz nada. Só tava olhando. Tommy se debatia. O pacote de biscoitos caiu no chão. O tênis dele foi puxado com tanta força que a alça arrebentou. Ele foi empurrado contra o chão de pedra, a mão batendo com força até sangrar. A outra mão ainda segurava o pedaço de bolo mesmo sujo de terra. Lá dentro, os convidados continuavam rindo e conversando. Mas um olhar pequeno havia notado Tommy, uma menininha de cerca de 6 anos, com vestido de princesa branco, parada ao lado da mãe perto da janela. Ela o olhava com pena, ensaiando um passo para fora da porta de vidro. Carla. Não. A mãe puxou a filha para trás. Não encosta naquela coisa imunda. Tommy virou o rosto. Viu os olhos da garotinha. Não eram como os outros sem desprezo, sem nojo, eram olhos de compaixão. Mas só por um segundo. A porta se fechou com força. A luz foi bloqueada. Tommy voltou à escuridão. Ele se arrastou para se levantar, apanhou o tênis rasgado e se escondeu nos fundos do hotel. Lá, havia apenas cheiro de lixo e o som distante da música festiva. Em sua mão, o bolo despedaçado. Mas ele comeu. Mastigou devagar. Para imaginar que fazia parte daquela festa. Mesmo que fosse só imaginação. Tommy ficou encolhido atrás do setor técnico do hotel, onde fileiras de latões industriais de lixo se empilhavam. Os tênis rasgados ao lado, ele abraçava os joelhos e respirava fundo, os olhos fixos no andar superior do Hotel Ribeiro Palace. A luz das janelas ainda brilhava, como estrelas frias no céu da noite. Ele não sabia por que havia voltado àquele lugar. Cada passo parecia estranhamente familiar. Como se já tivesse caminhado por aquele calçamento de pedra, já tivesse tocado aquela parede coberta de hortênsias crescendo sobre as grades de ferro, já tivesse sentado debaixo daquela árvore de louro, esperando pela mãe. Tommy, trêmulo, levou a mão até o pingente de prata pendurado no pescoço. Retirou-o cuidadosamente e o colocou sobre a palma da mão. Sob a luz fraca, os detalhes gravados na superfície tornaram-se mais visíveis. Uma pequena letra T, dentro de uma rosa curvada. No verso, havia um arranhão comprido. Ele já tinha tentado polir aquilo, mas nunca conseguiu. Eu já estive aqui antes. Eu morava em algum lugar perto daqui. Uma imagem surgiu em sua mente como um raio cruzando a escuridão. Um longo corredor revestido de mármore, um corrimão de madeira preta reluzente e uma mulher. Seu rosto era indefinido, mas a voz soava como música. Tomás, anda devagar, meu filho. Vai acabar escorregando. Depois, ela se abaixava, beijava sua testa e acariciava seu rosto. A mamãe sempre vai estar com você, Tomás. Lembra? Ele estremeceu e apertou com força o pingente. Tomás? Quem é Tomás? Eu sou o Tommy. Imediatamente, outra voz irrompeu das profundezas de sua memória grave, áspera, como vinda de um poço escuro. Para de fantasiar, moleque. Você é lixo. Eu te peguei do lixo na rodoviária, lembra? Você devia agradecer por eu te dar comida. Ele gritou, mas sem som, e levou as mãos aos ouvidos para tentar apagar a lembrança.
Aquele homem que se autodenominava pai adotivo já o trancou o dia inteiro dentro do banheiro só porque ele derrubou uma tigela de miojo. Houve uma vez em que o obrigou a esfregar o vaso sanitário com uma escova de dentes, sem camisa. E outra em que disse: "Nunca ache que merece amor. Sua mãe te jogou fora." Isso já diz tudo. Cada vez que ele perguntava sobre a mãe, levava um tapa no rosto e ouvia: "Eu não sei. Só sei que você não serve pra nada." Tommy soluçou. Apertou o pingente com tanta força que parecia temer que, se o largasse, o último vestígio de sua mãe se desfaria para sempre. Ele estava prestes a fugir mais uma vez, quando uma voz rouca, porém acolhedora, soou atrás dele. "Calma, menino. Eu não vou te expulsar." Tommy se virou. Um senhor de cerca de 70 anos, vestindo uniforme de limpeza, apoiava-se em um esfregão enquanto observava. O rosto cheio de rugas, mas sem nenhum traço de maldade no olhar. Eu não roubei nada. Só. Eu sei. Já te vi várias vezes. Sempre só olhando lá pra dentro. Me desculpa. Eu já vou embora." Mas ao se virar para sair, a voz do velho o deteve novamente, dessa vez mais baixa e pausada. "Esse pingente. Quem te deu?" Tommy parou. Instintivamente levou a mão ao pescoço. "Foi minha mãe. Ela disse que se um dia eu me perdesse, isso me levaria de volta para algum lugar familiar." O velho se aproximou devagar, o olhar fixo no pingente. "Posso ver?" Tommy hesitou, mas depois tirou o colar e o entregou com as duas mãos. O velho o ergueu com cuidado, os dedos tremendo. Seus lábios se moveram, num murmúrio. "É ele. É exatamente ele. O senhor conhece isso?" Os olhos de Tommy se arregalaram. O homem não respondeu de imediato. Apertou o pingente com força e os olhos começaram a se encher de lágrimas. "Qual é seu nome?" ele perguntou. "Eu não tenho certeza. Só sei que minha mãe me chamava de Tommy. Mais ninguém." "Quantos anos você tem?" "Não sei. Mas alguém disse que eu devo ter uns 12. O velho suspirou e colocou a mão sobre o ombro do menino. "Pode sentar aqui um pouco? Eu me chamo Inácio. Trabalho aqui desde antes do hotel ter essas paredes de vidro." Tommy assentiu. Sentou-se nos degraus de pedra e lançou um olhar cansado para o pátio dos fundos iluminado apenas por algumas luzes de sensor. Inácio sentou-se ao lado dele, ainda segurando o pingente. "Eu já vi isso antes. Há muitos anos. Isso era de um menino que desapareceu. Ele morava no último andar do Hotel Ribeiro Palace." Tommy se sobressaltou. Não. Um menino chamado Tomás. Tomás Ribeiro, filho único do presidente Henrique Ribeiro." Tommy arregalou os olhos. "Tomás?" "Sim. Um menino calmo, gostava de ler, vivia se escondendo debaixo das mesas do salão para brincar sozinho. Toda vez que saía com a mãe, usava um colar exatamente como esse." Tommy sussurrou. "Eu não lembro. Não lembro do meu nome." Inácio pensou por um momento. "Você tem uma marca de nascença atrás da orelha esquerda?" Tommy puxou a orelha para mostrar e o velho prendeu a respiração. "Ainda tá aí. Igualzinha. Igual como era naquele dia, o dia em que o menino sumiu do terraço, durante uma festa do hotel." Tommy se sentia sendo arrastado por um redemoinho. Tudo era nebuloso, mas tão real ao mesmo tempo. Inácio levantou-se em silêncio, tirou o celular do bolso. As mãos tremiam enquanto ele abria uma pasta no Google Drive. Procurou uma foto antiga, um pouco borrada. Um menino de cabelo crespo, sorriso torto, usando um colar idêntico. Abaixo da imagem, a legenda: "Tomás Ribeiro desaparecido em 8/6/23 e ainda não encontrado." Ele mostrou a imagem a Tommy. O garoto ficou em choque. Os olhos do menino na foto pareciam encará-lo. A marca de nascença. O colar. O sorriso tímido. Ele murmurou: "Sou eu? Eu sou." Inácio não respondeu. Mas sua mão pousou mais uma vez sobre o ombro do menino, dessa vez com força. Um som vindo de dentro do hotel interrompeu o momento. Inácio se assustou e rapidamente escondeu o celular. "Certo. Não podemos ficar aqui para sempre. Você precisa ter cuidado. Eu vou tentar verificar isso com mais calma." Tommy assentiu, a cabeça girando como se tivesse levado um banho de água fria. Mas, no fundo do peito, algo começava a se mover. O som vindo do saguão parecia vir de outro mundo.
Risos, cordas de violino, taças de vidro tilintando sob as paredes de vidro. No meio daquele espaço luxuoso, uma figura especial era apresentada ao palco sob aplausos estrondosos. Um robô humanoide chamado Aurélio, a mais nova criação de inteligência artificial desenvolvida pela parceria do Grupo Ribeiro com o Instituto de Tecnologia de São Paulo. Senhoras e senhores, a voz de Henrique Ribeiro ecoou: este é o futuro da hotelaria. Um robô capaz de escanear rostos, acessar dados biométricos e reconhecer clientes VIP em apenas um segundo. Apresento a vocês Aurélio. O robô entrou com postura elegante, os olhos feitos de LEDs que se moviam com a fala. Ele deu uma volta, fez uma reverência aos convidados e então olhou em direção à parede de vidro onde Tommy estava, escondido atrás dos arbustos. Os olhos do robô piscaram. A tela em seu peito acendeu. Rosto detectado. Compatibilidade biométrica. 89,6%. Acessando dados. Henrique, ao lado do mestre de cerimônias, viu as palavras se formarem. Seu rosto empalideceu em um instante. Desliga o sistema. Ele rosnou para o assistente ao lado agora. O assistente puxou o controle remoto da cintura e cortou a conexão. A tela no peito do robô apagou. Ele congelou por um segundo, depois virou-se e disse: atualizando. Erro de sistema. Henrique disfarçou o pânico com uma risada forçada. A tecnologia ainda precisa de ajustes. Não se preocupem, o Aurélio não vai machucar ninguém. O salão deu risadinhas suaves, e ninguém percebeu o franzir de testa gelado no rosto de Henrique. Do lado de fora da parede de vidro, Tommy ainda estava lá. Ele observava, atônito, o robô que olhara diretamente para ele. Parecia que o robô o reconhecera. Parecia que outra pessoa já o havia olhado daquele jeito, sem desprezo, sem pena, mas com um olhar de quem descobria algo importante. Antes que pudesse refletir mais, Valdir, o chefe da segurança, irrompeu pela porta de vidro, o olhar feroz, as mãos cerradas. Ainda não foi embora, moleque. Tommy se assustou, virou-se para correr. Mas o tênis rasgado o fez tropeçar no degrau. Ele caiu pesadamente no chão de granito. Aí! Gemeu ele, a mão apoiada no chão se rasgando, o sangue começando a escorrer. Valdir agarrou Tommy pela gola da camisa e o ergueu como se fosse um objeto descartável. Seu desgraçado, eu já te avisei. Rosnou ele, com os dentes cerrados. Agora desapareça daqui. Se eu te ver de novo, juro por Deus. Tommy tentou se soltar. O pedaço de bolo caiu da sua mão no chão. O sangue da mão ferida manchou ainda mais a camisa branca, já encardida. Do lado de dentro do vidro, alguns convidados começaram a notar a cena. Uma menininha de cabelos loiros era Carla, a mesma que havia olhado para Tommy com um olhar diferente, e se aproximou da janela. Mamãe, é aquele menino de novo. A mãe franziu a testa e puxou a filha para trás. Fique longe do vidro, Carla. Ele é lixo das ruas, não um brinquedo. Carla tentou se soltar, murmurando com firmeza. Ele tá chorando. A mãe não deu importância. Virou-se e falou com outra convidada ao lado. Como é que deixam esse tipo de gente chegar perto do hotel? Um absurdo. Enquanto isso, Valdir empurrou Tommy com força para trás. O menino cambaleou e caiu de joelhos, segurando o peito com as mãos. Se eu te ver aqui de novo, vou chamar a polícia para te algemar. Valdir cuspiu as palavras. Alguns funcionários da limpeza que trabalhavam mais ao fundo viram a cena, mas apenas abaixaram a cabeça e continuaram esfregando o chão. Quem teria coragem de se meter nos assuntos da família Ribeiro? Tommy rastejou para trás, apertando a mão sangrando contra o corpo. Virou-se para ir embora, mas ouviu outra voz mais leve, mas igualmente agressiva soar atrás dele. Ei, moleque! Olha a sujeira que você fez no caminho. Era Lucas, um funcionário responsável pela decoração do palco. Ele apontava para a mancha de bolo no chão. Olha essa imundície. Quem vai limpar isso agora? Merda! Vocês são como cascas de cigarra, caindo e largando sujeira por onde passam. Dê desculpa. Murmurou Tommy, sem coragem de erguer os olhos. Lucas soltou uma risadinha e deu um leve chute no ombro do garoto. Vai embora pro esgoto de onde veio. Não estraga a festa de gente rica. Tommy se levantou num pulo, rangendo os dentes de dor, agarrou o colar e saiu correndo. Sem saber para onde, ele correu pelo corredor lateral que levava à cozinha de apoio do hotel. Lá, no meio da fumaça dos alimentos e da iluminação fraca, Tommy entrou num depósito de equipamentos.
O espaço era apertado, cheio de caixas e máquinas cobertas por lonas. Ele se enfiou entre duas caixas de papelão e se encolheu. O peito doía. Mas não era pela ferida. Era um frio invisível que se espalhava por dentro. Tirou o pingente do pescoço e o ergueu sob a luz fraca da lâmpada fluorescente. Mamãe! Sussurrou, com lágrimas escorrendo, a senhora já veio aqui algum dia. Fechou os olhos e se deixou levar por mais uma memória nebulosa, dedos quentes afagando seu cabelo, uma voz melodiosa entoando uma canção de ninar em português arcaico. Dorme, meu coraçãozinho amado. De repente, a porta do depósito se escancarou. Tommy prendeu a respiração. Passos apressados. Feixes de lanterna vasculhavam o ambiente. Ele tá aqui. Vi pela câmera. Gritou um dos seguranças. Expulsa ele logo, antes que os hóspedes vejam. Respondeu o outro. Tommy saiu do esconderijo, tentando fugir, quando uma mão agarrou a sua com firmeza. Rápido, vem comigo. Era Inácio, surgindo pelo corredor dos fundos. Xixu Inácio? Tommy estava apavorado. Sem perguntas. Só vem se não quiser ser arrastado como um animal. Os dois entraram por uma passagem lateral e se esconderam em uma pequena sala elétrica atrás da cozinha principal. Inácio trancou a porta, encostando-se à parede, ofegante. Eles te acharam, disse ele, fitando Tommy com intensidade. Não porque você é pobre. Mas porque você se parece demais com alguém. Tommy se encolheu no canto da sala, abraçando os joelhos. Eu não sei mais quem eu sou. Você sabe. Você tem um nome. Tem memórias. Tem mãe. Tem alguém que já te amou. E se tudo que eu tô pensando estiver certo, a voz dele vacilou, você não é Tommy. Você é Tomás. O silêncio caiu pesado sobre a sala. Tommy levantou a cabeça. Tomás Ribeiro? Ainda não temos certeza. Mas há muitas coincidências. O pingente. A marca de nascença. As lembranças. E agora há pouco. Ele hesitou. O robô Aurélio identificou uma correspondência biométrica de quase 90%. Eu vi com meus próprios olhos. Tommy ficou em estado de choque. Ele me reconheceu. Sim. Mas Henrique Ribeiro interrompeu a conexão imediatamente. Porque ele sabe. Ele não quer que ninguém descubra quem você é. Tommy mordeu o lábio. Por quê? Por que esconder isso? Inácio abaixou a cabeça. Eu ainda não sei ao certo. Mas vou descobrir. Você pode confiar em mim? Tommy assentiu. O medo ainda apertava seu peito, mas pela primeira vez, alguém não o enxotava, não o chamava de lixo. Inácio deu um leve tapinha no ombro dele e falou com gentileza. Fique aqui por enquanto. Hoje eu trabalho até tarde. Vou trazer alguma comida. Mas não saia daqui. Eles estão te caçando. Tommy murmurou. Eu só queria que alguém me chamasse pelo meu nome verdadeiro. Inácio esboçou um sorriso triste. Logo vão te chamar pelo nome certo. Muito em breve, Tomás. A festa de aniversário avançava para seu segundo momento mais importante da noite. O discurso do presidente Henrique Ribeiro, o renomado empresário que transformou o Grupo Ribeiro de uma construtora mediana em um império hoteleiro de prestígio internacional. No centro do palco, Henrique ajeitou o botão do paletó e sorriu com confiança. O terno branco de corte impecável o fazia brilhar mais que os lustres de cristal suspensos acima. Sua voz soou firme e poderosa. Senhoras e senhores. Uma salva de palmas deu início. Esta noite não é apenas o meu aniversário, mas também marca os 40 anos de fundação e desenvolvimento do Grupo Ribeiro. Muitos me perguntam: como o senhor conseguiu salvar a empresa em tão pouco tempo, depois de tamanhas perdas? A resposta é simples. Ele fez uma pausa e olhou para a plateia de convidados ilustres. Políticos, magnatas, jornalistas, modelos e atores todos atentos. Eu nunca encarei as perdas como um fim, mas como um impulso. Minha esposa, Maria, faleceu. Meu filho, Tomás, a voz falhou por um segundo, mas ele retomou, não está mais entre nós. Mas eu, como líder da família e da empresa, precisei seguir em frente. Não havia espaço para fraqueza. E agora, estou aqui, à frente de um Grupo Ribeiro mais forte do que nunca. Aplausos calorosos explodiram, alguns se levantaram. Henrique curvou-se em agradecimento. Mas nos bastidores, uma cena totalmente oposta se desenrolava.
Na pequena sala técnica, sob luz fria azulada, Henrique estava sozinho diante de uma caixa de madeira com fechadura numérica. Digitou a sequência 618 data de nascimento de Tomás e abriu a tampa. Lá dentro, repousava um pingente de prata oval, idêntico ao que Tommy usava do lado de fora. Henrique o pegou e ficou olhando fixamente para ele, os dedos se fechando ao redor com tanta força que ficaram brancos. O assistente pessoal dele, Marcos Vieira, entrou e parou ao ver a cena. Senhor, o que é? Perguntou Henrique, sem desviar os olhos do pingente. Marcos abaixou o tom da voz. Por que o senhor ainda guarda isso? Depois de todos esses anos. Henrique semicerrava os olhos. Eu guardo isso para me lembrar de uma coisa. Ele está morto. E eu sou a pessoa certa para continuar esse legado. Ninguém mais. Marcos hesitou. Mas se houver uma possibilidade, ainda que de 1%, de que ele esteja vivo. Henrique virou-se de repente. O olhar dele era afiado como uma lâmina. Eu procurei por um ano inteiro. Vasculhamos lixões, canais, abrigos, cada canto. E nada. Você acha mesmo que ele sobreviveu? Não. Eu só pensei que... Então pare de pensar. Está tudo no caminho certo. O passado não pode atrapalhar o rumo do presente. Marcos abaixou a cabeça. Sim, senhor. Henrique guardou novamente o colar e trancou a caixa. Mas não percebeu. Marcos ainda lançava um olhar desconfiado para o pingente. Dentro dele, a história do menino que morreu nunca fora totalmente enterrada. Naquele momento, em outra parte do hotel, Inácio estava em uma sala técnica de servidores auxiliares, onde eram armazenadas cópias de segurança do sistema de IA. Com muito cuidado, ele conectava um HD externo, digitando linha por linha os comandos para acessar os dados do robô Aurélio antes da desconexão. Na tela, uma sequência apareceu. Reconhecimento facial compatível. 89, 6%, 92, 3%. 93, 8%, em 0,8 segundo. Inácio prendeu a respiração. As linhas de código continuavam a correr. Ele aguardava a última. Compatibilidade biométrica. 99, 1% com dados de Tomás Ribeiro, herdeiro desaparecido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não pode ser coincidência. É ele. É aquele menino. Imediatamente, pegou o celular. Em sua agenda, havia um nome raramente usado, Vera Castro, jornalista independente, ameaçada de morte anos atrás por investigar escândalos da família Ribeiro. Inácio digitou e enviou. Vera. Tenho notícias sobre Tomás Ribeiro. Ele está vivo. Tenho provas. Aguardou. Nenhuma resposta. Talvez ela nem use mais esse número. Quando ia fechar o aplicativo, uma mensagem chegou. Que provas? Me envie agora. Inácio anexou a imagem dos dados capturados do robô e uma foto do pingente de Tommy. Resposta imediata. Estou indo. Não conte a ninguém. Principalmente ao Henrique. Ele fechou o celular. Suas mãos tremiam não de medo, mas de esperança. Depois de tantos anos sufocando suas dúvidas, a verdade começava, finalmente, a emergir. Levantou-se e olhou em volta. Ninguém sabia o que ele havia feito. Ninguém suspeitava de um velho faxineiro entrando em uma sala técnica. Mas a verdade que ele carregava podia destruir um império. Após o incidente inesperado com o robô Aurélio, que precisou ser desconectado durante sua apresentação, todo o sistema técnico do Hotel Ribeiro Palace entrou em estado de alerta interno. Engenheiros correram para revisar os registros, enquanto o sistema de vigilância ativava silenciosamente o modo verificação de segurança leve. Um jovem técnico chamado Diego Pereira, encarregado de coordenar o robô após a falha, estava diante de um console no subsolo do hotel. Fones de ouvido no lugar, ele observava atentamente as linhas de código que se atualizavam em tempo real. De repente, a voz sintética de Aurélio salva automaticamente nos sistemas internos de IA falou. Compatibilidade biométrica atualizada. Índice em 94, 2%. Estado. Rastreamento sugerido. Diego endireitou-se na cadeira. 94%. Mas a conexão foi cortada. Uma nova sequência de dados havia acabado de ser sincronizada a partir da memória temporária do robô, momentos antes da interrupção. Diego franziu o senho, então trocou a tela para modo interno. Seus olhos percorreram rapidamente a lista de nomes. Indivíduo potencial. Tomás Ribeiro. Não é possível.
Murmurou. O menino desaparecido há 8 anos? Imediatamente, ele digitou um comando para enviar um alerta discreto ao sistema de segurança de todo o hotel. Solicito varredura de rostos desconhecidos nas dependências. Evitar alarde. No corredor técnico que levava aos fundos da cozinha, Tommy ainda se escondia dentro da salinha elétrica onde Inácio o colocara. A luz amarelada revelava seu rosto exausto, sujo e os arranhões sangrando nos braços. O barulho da cozinha ecoava. Batidas de facas, panelas, gritos de chefes com a equipe. Tommy se encolhia num canto, braços ao redor dos joelhos, tentando contar a respiração para conter o pânico. A porta se abriu devagar. Inácio entrou com um pequeno saco de papel e 2 garrafas de água. Coma um pouco. Consegui isso escondido na cozinha. Ele se sentou ao lado e pôs o saco à frente de Tommy. O garoto abriu 2 pães recheados e um pacote de queijo. Seus olhos brilharam, mas antes de comer, olhou para Inácio e perguntou baixinho: "O senhor tem certeza de que ninguém sabe que estou aqui?" "Ainda não sabem. Mas talvez saibam em breve." Inácio suspirou. "Mandei mensagem para alguém de confiança. Mas você precisa ser cuidadoso." Tommy deu uma mordida no pão, sem soltar o pingente no pescoço. Engoliu rápido e perguntou: Se eu for mesmo o Tomás Ribeiro, por que ninguém me procurou?" Inácio olhou com tristeza profunda. "Talvez tenham procurado. Mas talvez alguém tenha impedido que te encontrassem." Tommy silenciou. Mas seus olhos já estavam mais atentos. Enquanto isso, na sala de controle de segurança, Valdir, o chefe da equipe, recebeu a notificação interna de Diego. Ele franziu o rosto, jogou o cigarro no chão e o apagou com o pé, resmungando: "Onde estão as câmeras da ala técnica? Me mostrem os últimos 15 minutos, do corredor dos fundos até o depósito." Um segurança correu para ajustar os monitores. Na tela, apareceu um vulto magro e pequeno correndo pelo corredor e entrando na salinha elétrica. Valdir rosnou. "É aquele moleque." De novo ele. Fez sinal para 3 seguranças próximos. "Venham comigo. Nada de barulho. Se encontrarem, peguem. Mas sem chamar atenção. Ordem de cima." No corredor atrás da cozinha, Inácio estava saindo da salinha onde deixara Tommy escondido. Acabara de trancar a porta quando percebeu a luz vermelha de uma câmera no teto piscando, significando que estava gravando. O rosto de Inácio empalideceu. Sem tempo para pensar, ele voltou correndo para a sala. "Tommy, levanta, temos que sair agora." "O quê?" "Alguém está nos vigiando. A câmera captou sua imagem. Se não sairmos daqui agora, eles vão chegar." Tommy agarrou o pão pela metade e o tênis rasgado, seguindo Inácio. Os dois passaram por uma saída de emergência antiga atrás da lavanderia, uma rota que Inácio conhecia bem, após tantos anos de trabalho ali. Naquele exato momento, Valdir e outros 3 funcionários chegaram à porta da sala elétrica. Ele bateu com força. "Abram." "Segurança." Silêncio. Valdir assentiu para o técnico ao lado, que usou o cartão magnético. A porta se abriu com um estalo. Lá dentro, vazio. "Maldição!" Valdir gritou. "Quero todas as câmeras da área dos bastidores. Saída de emergência, lavanderia, corredores do porão, verifiquem tudo." Um segurança, Rafa, correu até ele. "Chefe." Vi a porta de emergência perto da lavanderia aberta. A câmera captou 2 pessoas saindo por ela. Valdir rugiu. "Peguem. Se o patrão souber que tem alguém com biometria compatível com Tomás Ribeiro aqui dentro, minha cabeça é a primeira a rolar." Ele olhou para a sala onde estava o robô aí, Aurélio ainda descansava atrás do palco. Foi ali que ele havia escaneado o rosto do garoto, com resultado de 94%. Se alguém descobrisse, nada salvaria seu emprego. No subsolo 2, numa antiga sala de manutenção desativada há 3 anos, Inácio guiou Tommy para dentro. Trancou a porta, arrastou um armário velho e o posicionou como barricada. "Aqui é seguro por enquanto. Vai levar horas para eles revistarem tudo. Mas e se eles acharem?" Tommy tremia. "Eles só desconfiam. Não tem prova concreta. Enquanto não houver confirmação biométrica final, não podem fazer nada com você." Inácio hesitou. "Eu já mandei essa prova para alguém de fora." Tommy arregalou os olhos. "Quem?" "Uma jornalista. Investigou seu desaparecimento no passado. Vera Castro. E
Ela vai vir. Se recebeu minha mensagem, ela não vai ignorar. Mas não sei quanto tempo temos. Tommy sentou no chão, encostando-se à parede gelada. Sentia-se como alguém correndo dentro de um pesadelo sem fim. Aqueles adultos Valdir, Henrique, os que riam na festa não sabiam quem ele era, mas queriam apagá-lo como se fosse um erro em uma planilha. O que foi que eu fiz de errado? Ele sussurrou. Só fiquei olhando. Eu nem fiz nada. Inácio sentou ao lado dele, a mão sobre seu ombro. Você não fez nada de errado. Errados são os que têm medo da luz revelar as sombras deles. De repente, um claque ecoou no corredor do lado de fora. Inácio se levantou num pulo, fazendo sinal de silêncio. Encostou o ouvido na porta. Passos leves, lentos. Alguém está fazendo varredura. Ele puxou uma chave do bolso e abriu o armário de ferramentas no canto da sala. Retirou uma escada de ferro pequena. Tem um duto técnico que leva até o telhado, passando pelos sistemas de ventilação. É apertado, mas dá para fugir pro estacionamento. Tommy hesitou. Sozinho? E o senhor? Eu vou despistá-los. Eles acham que sou só um velho faxineiro. Vou ganhar tempo para Vera chegar. Não. Eu não quero deixar o senhor. Inácio se abaixou e encostou sua testa na de Tommy. Eu já vivi o suficiente, Tomás. Mas você. Você está só começando a viver. Promete para mim. Sobe pelo duto, chega ao telhado, se esconde na sala das turbinas e espera por Vera. Não deixe que te peguem. Tommy assentiu. Lágrimas caíram sobre o pingente de prata ainda preso ao seu pescoço. Inácio puxou a escada até a saída técnica, abriu a tampa do duto e empurrou o garoto para dentro. Vai, Tomás. E não olhe para trás. Enquanto o menino sumia dentro do túnel escuro, Inácio ficou parado diante da porta, à espera dos passos que se aproximavam. Na sala abafada da manutenção, ele permaneceu imóvel diante da porta fechada atrás de Tommy. O garoto havia entrado no último caminho de fuga do Hotel Ribeiro Palace. Os olhos de Inácio estavam marejados, mas não havia tempo para chorar. Rapidamente, ele retirou a escada, empurrou o armário de volta ao lugar e pôs um pano de limpeza no ombro, reassumindo o papel de zelador invisível do Império. No andar superior, a porta da sala do servidor auxiliar acesso restrito a poucos se abriu devagar. Inácio entrou, o coração batendo forte, os olhos atentos como os de um ladrão, mas com a precisão de um técnico experiente. Ele não podia mais esperar por Vera Castro. Precisava de uma prova tão forte que não pudesse ser silenciada. O servidor 3 armazenava cópias dos acessos de a mais importantes. Inácio sabia disso desde os tempos em que ajudava o engenheiro Fábio com a limpeza das salas refrigeradas. Fábio costumava dizer: aqui é o cérebro reserva do hotel. Quando o principal falha, esse guarda as memórias, só que ninguém dá valor às memórias. Inácio conectou o HD externo na porta USB oculta do servidor. Ativou o modo de backup manual e digitou um código simples. A tela brilhou. Um vídeo apareceu. O robô Aurélio girando a cabeça, os olhos de LED varrendo a imagem do lado de fora do vidro. Na tela de seu peito, a mensagem: compatibilidade facial. 89,6%. Atualizando. 91. 3%. 93. 7%. E então, um segundo antes da desconexão. Compatibilidade biométrica. 99, 1% com Tomás Ribeiro Herdeiro desaparecido. Inácio prendeu a respiração. O vídeo pausou automaticamente. Mas outra linha de comando surgiu. Extração de áudio ambiente busca por voz de comando fora do padrão. A tela exibiu um trecho de áudio. A voz clara e fria de Henrique Ribeiro. Temos que resolver isso antes que a imprensa descubra. As mãos de Inácio tremeram. Aquilo era o que ele precisava, a prova de que Henrique sabia que Tomás estava vivo e queria silenciá-lo. Sem hesitar, salvou o vídeo e o áudio no HD externo, retirou o dispositivo e o guardou no fundo do forro interno do casaco. Depois, saiu da sala, retomando a imagem de um idoso inofensivo que ninguém notaria. Enquanto isso, no telhado do hotel, Tommy se arrastava para fora do duto de ar. O vento frio da noite cortava seu rosto. O Hotel Ribeiro Palace tinha 8 andares, e lá de cima, São Paulo parecia dormir sob um manto de luz amarela. Mas ele não tinha tempo para admirar a vista. As mãos doíam, o rosto estava arranhado, a respiração ofegante. Olhou em volta. Havia uma porta de aço que dava para a sala técnica dos compressores.
Inácio havia dito. Fique lá, espere por Vera. Tommy entrou na sala, puxando a pesada porta metálica. O ambiente era gelado até os ossos, mas, seguro. Apertou o pingente nas mãos e murmurou. Se eu for mesmo o Tomás, mãe. A senhora já esteve aqui alguma vez? A sala nada respondeu. Apenas o zumbido constante das máquinas preenchia o ar. Naquele momento, em um pequeno apartamento no bairro da Liberdade, Vera Castro, a jornalista que fora processada por difamação ao Grupo Ribeiro, 8 anos antes, permanecia paralisada diante da tela do computador. O vídeo enviado por Inácio estava passando pela terceira vez. E então, a voz de Henrique Ribeiro. Temos que resolver isso antes que a imprensa descubra. Vera apertou o botão de pausa. Todas as notícias que ela tentou publicar sobre a morte de Maria, o sumiço do filho dela tinham sido desacreditadas, enterradas, apagadas por uma máquina de manipulação. Mas agora, a prova havia ressurgido. Ela ligou o gravador e começou a registrar seu diário. O que estou ouvindo é um áudio autêntico, impossível de ser forjado. O Grupo Ribeiro sabia que o filho estava vivo. E eles escolheram silenciar. Vera fez uma pausa, a voz firme, mas carregada. Estarei no hotel em 30 minutos. Se eu desaparecer depois de hoje, divulguem esta gravação para toda a imprensa internacional. Ela fechou o notebook, guardou o HD externo na bolsa e enviou uma mensagem para Inácio. Estou a caminho. Mantenha o garoto seguro. No 5º andar do hotel, no escritório particular, Henrique Ribeiro estava sentado sozinho no escuro. Não bebia. Já não sorria. Seus olhos estavam fixos na tela do monitor de segurança interno, rosto identificado com compatibilidade biométrica na área técnica. Alvo, identidade não confirmada, possível relação com Tomás Ribeiro. Uma batida na porta. Marcos Vieira entrou, com uma folha impressa do sistema de IA. Henrique arrancou o papel da mão dele, os olhos percorrendo os dados. Ele murmurou entre os dentes. Esse menino não está morto. Marcos hesitou. Deveríamos chamar a polícia. Contar a verdade? Henrique se levantou lentamente, foi até a janela. Se revelarmos agora, o conselho me derruba. As ações despencam, contratos internacionais são cancelados, e meu legado vira pó. Mas se a Vera divulgar antes? Ela não tem provas suficientes. Enquanto o garoto não aparecer em público, isso é só boato. Marcos hesitou novamente. E se o robô gravou o áudio? Henrique se virou, os olhos frios como aço. Apague toda a memória do Aurélio. Desmonte o robô. E encontre o garoto. Desta vez, não podemos deixá-lo escapar. Marcos assentiu em silêncio. Mas no fundo, ele sabia. O que estava por vir era inevitável. E ele começava a temer Henrique. No subsolo, Inácio atravessava o corredor em direção ao 1º andar, mas assim que chegou ao elevador, 2 seguranças o interceptaram. Inácio, indo para onde? Limpar o andar de cima. Respondeu com naturalidade. Um deles consultou o painel de controle e franziu o senho. O sistema mostra que você acessou o servidor auxiliar. Inácio sorriu. Fui limpar a sala técnica. Tava cheia de poeira. Pergunta pro Fábio. Mas, naquele instante, o rádio do segurança emitiu um aviso. Alvo não encontrado na sala elétrica. Possivelmente escondido na área do telhado. Um funcionário da limpeza pode estar envolvido. Nome: Inácio Almeida. Os dois olharam para ele. Inácio entendeu, era agora ou nunca. Com um movimento rápido, empurrou um dos seguranças ao chão e correu para a escada de emergência. O alarme interno disparou. Enquanto corria, gritou pelo rádio antigo escondido na roupa. Vera, o Ribeiro não é pai biológico. Ele é apenas o segundo marido da Maria. O menino é o único herdeiro legítimo, segundo o testamento original. Do outro lado da linha, Vera ficou em silêncio. Já Inácio sentia o coração batendo como tambores. Ele sabia esse era o motivo pelo qual Henrique enterrou a verdade por 8 anos. Tomás tinha o sobrenome Ribeiro, mas não era filho de sangue de Henrique. Era fruto do primeiro casamento de Maria com o verdadeiro fundador do Grupo Ribeiro. E segundo o testamento que nunca fora tornado público, todas as ações fundadoras pertenciam a Tomás ao completar 18 anos. Não a Henrique. No terraço, Tommy ainda estava encolhido na sala técnica, o olhar perdido. O pingente de prata na palma da mão brilhava de leve. Ele não ouvia nada. Não sabia que alguém estava se arriscando por ele.
No terceiro andar, Henrique apertava com força uma taça de vinho, os olhos grudados na tela de alerta. Linhas de código corriam loucamente. Alvo. Localização desconhecida. Inácio Almeida. Acesso não autorizado. Nível de risco. Alto. Marcos olhou para Henrique e murmurou. O senhor teme perder a presidência. Mas teme algo mais, não é? A verdade de que o senhor é só um intruso. Henrique lançou a taça contra a parede. Cale a boca. Se ele vier à luz, eu perco tudo. Mas, em algum lugar, a luz já começava a se infiltrar pelas rachaduras da escuridão. Na sala técnica do terraço, Tommy agora estava junto à saída de ventilação, os olhos bem abertos, observando à distância os faróis que cruzavam as ruas de São Paulo como rios de luz. Não sabia quanto tempo havia passado. Sentia-se como se tivesse envelhecido uma vida inteira. Os joelhos dobrados, as mãos ainda apertando o pingente agora manchado com sangue seco da mão ferida. A porta de metal rangeu levemente. Tommy se assustou. Recuou, os olhos fixos na maçaneta que girava lentamente. Sou eu, disse uma voz feminina suave. Vera Castro. Não tenha medo. Tommy não respondeu. A porta se abriu. Uma mulher de cerca de 35 anos entrou. Usava sobretudo preto, bolsa transversal, óculos redondos. O olhar dela encontrou imediatamente o do menino assustado. Você é o Tommy? Ou é o Tomás? Ela perguntou, a voz baixa como um sussurro de vento. Eu não sei, respondeu Tommy, os lábios tremendo. Vera sentou-se no chão, mantendo uma distância respeitosa. Um homem chamado Inácio me avisou. Disse que você usa um pingente idêntico ao do filho do presidente Ribeiro. Eu vi a gravação do robô. E tem o áudio, a confissão de Henrique Ribeiro. O tio Inácio foi preso, não foi? Tommy perguntou em voz baixa. Vera assentiu, os olhos marejados. Vou fazer de tudo para libertá-lo. Mas primeiro, eu preciso te tirar daqui com segurança. Eu não quero ir. Quero ficar. Ele abaixou a cabeça. Quero saber. Por que me abandonaram? Eles não te abandonaram. Eles esconderam você. Talvez por dinheiro, poder, ou algo ainda pior. Mas você não é um esquecido, disse Vera, agora com firmeza. Você é a única pessoa que pode destruir a mentira que eles sustentam há 8 anos. O vento soprou, trazendo o som distante de buzinas. Tommy olhou para Vera e assentiu. Então, o que eu faço? Vera sorriu, tirando um pequeno fone de ouvido da bolsa. Coloque isto. Finja que está voltando à sala elétrica. Vou iniciar uma transmissão ao vivo no momento certo. O servidor auxiliar foi apagado, mas eu tenho uma cópia. Quando eu divulgar a gravação do robô dizendo que você é Tomás, você só precisa aparecer diante da câmera. E se eles me pegarem? Nesse momento, milhões vão te ver. Eles não vão se atrever. Eu prometo. No escritório, Henrique Ribeiro andava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Marcos acabara de ligar. O robô havia sido desmontado, a memória apagada. Mas ninguém localizava Inácio nem o garoto. Você disse que controlava todas as câmeras. Henrique gritou. Sim, senhor, respondeu Marcos ao telefone, mas o terraço tem um ponto cego. Envie alguém lá. Temos que encontrá-lo antes da imprensa. Henrique desligou. Caminhou até a mesa, puxou da gaveta uma antiga pasta. Dentro, uma foto de família, ele, Maria e o pequeno Tomás de 3 anos. Seus olhos pararam por longos segundos no rosto do menino. Você morreu, ele sussurrou. Ou deveria ter morrido. O telefone fixo tocou. Ele atendeu com irritação. Senhor, disse a recepcionista, um grupo de jornalistas quer entrar no saguão. Dizem que é para uma transmissão surpresa ao vivo do Hotel Ribeiro Palace. Quem autorizou? Mande-os embora. Mas senhor, parece que já estão transmitindo. Uma das pessoas é. Houve uma pausa. É quem? Vera Castro. Henrique bateu o telefone com força. Maldição. Henrique saiu correndo do escritório, ligando imediatamente para Marcos. Alerta interno. Tranque o térreo. Ninguém sai do hotel. E encontrem o garoto. Rápido. No terraço, Vera acabava de prender um microfone oculto na roupa de Tommy quando passos apressados começaram a ecoar. Eles estão vindo. Vamos. Ela puxou o menino para que se levantasse. Os dois atravessaram um corredor estreito que levava à área técnica do 6º andar.
Perto de uma fresta com espelho convexo, Vera sinalizou para que parassem. Se esconda aqui. Quando eu contar até 3, saia. Eu vou transmitir ao vivo do saguão. Eu tô com medo. Tommy sussurrou. Vai ficar tudo bem, Tomás, Vera respondeu, e pela primeira vez o chamou pelo verdadeiro nome. Deixe o mundo inteiro saber quem você é. No mesmo instante, Henrique entrou na sala de controle. A tela da câmera mostrava claramente, no saguão principal, Vera Castro estava parada com um microfone nas mãos, cercada por dezenas de repórteres. A voz dela ecoava no sistema de som. Estamos ao vivo diretamente do Hotel Ribeiro Palace. Neste momento, vou divulgar um vídeo inédito. O robô de IA do hotel confirmou a compatibilidade biométrica de 99,1% com o herdeiro desaparecido, Tomás Ribeiro. Ela apertou um botão. A imagem do robô Aurélio apareceu na tela, junto com os dados. Compatibilidade biométrica. Tomás Ribeiro. Henrique berrou. Desliga. Desliga isso agora. Cortem o sinal. Não dá. Marcos gritou. Eles estão usando rede móvel, não temos como bloquear. Um funcionário gritou. Alguém está descendo pela escada técnica do 6º andar. Um garoto. Não. Henrique recuou, atônito. Não pode ser. No saguão, uma porta lateral se abriu. Vindo da escada técnica, surgiu um menino magro, pequeno, de cabelo crespo, usando um casaco rasgado. Ele parou no centro, sob os holofotes que ainda restavam do evento da tarde. O rosto sujo. Os olhos negros fixos diretamente na lente da câmera. Os jornalistas murmuraram. As câmeras se voltaram. Alguém murmurou. É o menino da entrada do hotel. Não. É o Tomás Ribeiro. Vera se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dele. Parabéns. O herdeiro Tomás Ribeiro está de volta. O saguão inteiro ficou em silêncio absoluto. Até mesmo aqueles que haviam jogado bolo, tapado o nariz, desprezado Tommy, estavam agora imóveis. A garotinha Carla, ao longe, segurou a mão da mãe e sussurrou. Eu disse. Ele tem o olhar do filho do rei das histórias. Tommy ficou no centro do palco improvisado, sob a luz intensa. Os olhos piscavam rápido. Ele não sorriu. Nem chorou. Só disse uma frase. Eu só queria que me chamassem pelo meu verdadeiro nome. Na sala de controle, Henrique desabou na cadeira. Olhos vazios. Ele havia perdido tudo e sabia que não podia calar mais ninguém. Marcos tirou lentamente o fone de ouvido, pegou o celular. Sem dizer uma palavra, enviou uma gravação de áudio para uma redação de imprensa internacional. Nos bastidores, no canto do corredor, Inácio com a cabeça sangrando, estava sendo atendido por uma enfermeira. Ouviu no rádio. O herdeiro Tomás Ribeiro está de volta. Ele sorriu. Fechou os olhos. Só uma vez, finalmente, a justiça havia seguido o caminho certo. A imprensa reproduziu imediatamente o trecho do robô. Parabéns. O herdeiro Tomás Ribeiro está de volta. A frase ecoava nos telões LED do saguão do Hotel Ribeiro Palace, sob as luzes do palco e o silêncio sepulcral de centenas de convidados. Na tela, os dados biométricos surgiam com clareza. 2 fotos de rosto, uma do menino Tommy hoje, magro e sujo, outra de 8 anos atrás, coincidência de 99,1%. Num instante, a imprensa explodiu. Repórteres levantaram as câmeras, flashes dispararam sem parar. A transmissão ao vivo já circulava nas redes internacionais. Um grito rompeu o ambiente. Não, tirem isso do ar. Era Henrique Ribeiro, descendo as escadas, os olhos em brasa, o terno desarrumado. O rosto já não era o do poderoso presidente, mas de um homem desmascarado em público. Tommy continuava lá, no centro da luz, ao lado de Vera. Não tremia mais. Os insultos, os gritos de cai fora, que um dia o cercaram, haviam se tornado murmúrios, espanto, silêncio. Uma repórter se destacou entre os jornalistas, segurando o microfone com emoção. Menino. Você se lembra de algo? Você é realmente Tomás Ribeiro? Tommy permaneceu calado por alguns segundos. Seu olhar percorreu a multidão até encontrar uma pessoa. Inácio, sentado numa cadeira da equipe médica, com a cabeça enfaixada e sangue seco na gola da camisa. O garoto assentiu. Eu não me lembro de tudo. Mas lembro da voz da minha mãe. E do bolo de aniversário que ela fazia. Lembro que ela disse para eu nunca perder este colar. Eu não lembrava do nome Tomás. Mas
Se esse é meu nome, então eu sou Tomás. Um arrepio percorreu a multidão. Vera sorriu, balançando a cabeça. Ela apertou de leve o ombro de Tommy e sussurrou. Você acabou de fazer um império tremer apenas por existir. Tommy olhou para ela. Eu só queria comer um bolo igual ao que minha mãe fazia. Não preciso que ninguém se curve. A Polícia Federal do Brasil já estava no local. Diante do espanto dos convidados e dos acionistas, o inspetor-chefe Raimundo Vilela se aproximou de Henrique e apresentou um mandado de prisão. Senhor Henrique Ribeiro, o senhor está preso pelos crimes de ocultação de pessoa desaparecida, falsificação de registros de óbito, obstrução de investigação, abuso de poder e violação de direitos da criança. Eu não fiz nada errado. Henrique gritou. Ele estava morto. A mãe dele também. Eu só continuei o que restava. Raimundo respondeu com firmeza. Então como explica a gravação onde o senhor diz, temos que resolver isso antes que a imprensa descubra? Henrique ficou mudo. Marcos, seu assistente mais próximo, recuou em silêncio. Alguns acionistas começaram a cochichar entre si, os rostos antes pálidos se transformando em expressões de raiva. O Grupo Ribeiro não sobreviveria a mais um escândalo. Henrique agora era um peso. Um convidado gritou. Aquele garoto é o verdadeiro herdeiro. E ele? Um usurpador. Levem-no. Outro gritou. Estelionatário. Aplausos inesperados irromperam da área da imprensa. Não para Henrique, mas para Tommy, o menino que emergira das sombras. Henrique foi algemado bem no meio do saguão que ele próprio havia mandado construir. Ao passar por Tommy, virou a cabeça como se quisesse dizer algo, mas não conseguiu. Tommy o encarou. Sem raiva. Sem ódio. Apenas um olhar calmo, como quem dizia, eu sobrevivi. E você já não tem mais poder algum sobre mim. Alguns dias depois, a imprensa em todo o Brasil estampava manchetes. Tomás Ribeiro retorna após 8 anos desaparecido, nação comovida. Presidente Henrique é preso, verdades chocantes sobre o herdeiro oculto. Grupo Ribeiro será reestruturado, Conselho confirma Tomás como sucessor legítimo. Numa reunião interna com advogados, conselheiros financeiros e representantes legais, foi divulgado um documento oficial. Com base em testes de DNA, análise biométrica e validação jurídica, Tomás Ribeiro é oficialmente reconhecido como único herdeiro legítimo dos bens de Maria Helena Duarte e do Grupo Ribeiro. A advogada de Tommy, uma mulher chamada Isabel Cunha, virou-se para o menino. Você pode escolher. Assumir um papel honorário, aguardar a idade para liderar, ou recusar tudo. Tommy pensou. Não entendia todos aqueles termos jurídicos. Mas sabia de uma coisa. Ele não era mais invisível. Eu só quero ajudar outras crianças que viveram como eu, crianças que nunca foram olhadas com bondade. Isabel sorriu. Você terá o direito de criar um fundo próprio. E quer dar que nome a ele? Tommy virou-se para Inácio, que agora se recuperava em um centro médico. Ele sussurrou. Segunda mão. Por que, se não fosse pelo Sr. Inácio? Ninguém teria estendido a mão de novo. Em uma coletiva de imprensa ao ar livre, em frente ao Hotel Ribeiro Palace, Vera Castro estava ao lado de Tommy. Atrás deles, uma faixa grande dizia: Lançamento do Fundo de Caridade Segunda Mão, proteção às crianças de rua e vítimas invisíveis. Tommy segurava o microfone, ainda vestindo uma camisa branca simples, com o cabelo agora aparado. Ao seu lado, Inácio, agora nomeado conselheiro honorário do fundo. Eu vivi nas ruas. Começou Tommy, fui chamado de mendigo, de lixo. Mas ninguém perguntou de onde eu vim. Eu estava perdido, mas em vez de me procurarem, me mandaram embora. Ele olhou para a plateia à frente do palco. Muitas pessoas choravam. Eu não guardo raiva de ninguém. Porque se eu sentir raiva, vou acabar como eles. Eu só quero que nenhuma outra criança tenha que viver o que eu vivi. O aplauso durou vários minutos. Vera se aproximou e sussurrou. Agora você pode escolher qualquer vida que quiser. Onde quer morar? Tommy segurou a mão de Inácio. Quero morar com o senhor. Na casinha com jasmins no jardim, que o senhor contou. Inácio sorriu, os olhos marejados. Naquela noite, Tommy se sentou à porta da casa nos arredores de Petrópolis, onde Inácio havia morado com a esposa antes de ela falecer. O vento passava pelo jardim florido. Tommy segurava um bolinho de aniversário, levado por Vera, feito com a receita antiga da mãe Maria. Inácio serviu 2 copos de leite e entregou um para ele.
Naquele ano, sua mãe me disse, se algo acontecer, procure por Tomás. Ele carrega uma luz que você não pode imaginar. Tommy mordeu o bolo. O sabor de mel e limão se misturava. Ele fechou os olhos. É esse o gosto. Minha mãe fazia igual. Inácio riu e passou a mão na cabeça do menino. Daqui pra frente, você sempre terá bolo. Não aquele jogado no chão, mas servido na mesa, com amor. Uma semana após o lançamento do fundo Segunda Mão, a imagem de Tommy, o menino expulso do Hotel Ribeiro Palace, apareceu em todos os jornais internacionais. Mas agora ele não era mais o menino esfarrapado do começo, e sim um garoto com camisa branca, cabelo curto e um olhar sereno para a câmera. A manchete mais compartilhada era: o herdeiro que não pediu vingança. Tomás Ribeiro só quis um bolo igual ao da mãe. E foi essa serenidade que comoveu todo o Brasil. Na sede temporária do fundo, uma antiga mansão nos arredores de São Paulo, adaptada como centro de acolhimento para crianças de rua, Tommy e Inácio haviam terminado seu primeiro dia de trabalho. Arquitetos apresentavam plantas do banheiro coletivo, da sala de leitura e da quadra esportiva. O grupo de advogados voluntários finalizava a documentação legal para o funcionamento da organização. Vera Castro, que seguia ao lado de Tommy como uma tutora informal, servia chá para Inácio e comentou em voz baixa: há uma denúncia formal contra Henrique Ribeiro. Além dos crimes antigos, incluíram 2 novos: coação de testemunha e destruição de prova em nível nacional. A pena pode chegar a 20 anos. Ele confessou? Não. Mas Marcos, o antigo assistente, aceitou testemunhar. Entregou uma gravação em que Henrique oferece dinheiro para forjar o atestado de óbito de Tomás. E também uma carta escrita à mão pela mãe de Tomás. Inácio olhou pela janela e suspirou. Pessoas como Henrique não caem por causa da justiça. Elas caem porque, um dia, a verdade decide erguer a cabeça. Na manhã seguinte, durante uma coletiva do Conselho Administrativo do Grupo Ribeiro, jornalistas se aglomeraram diante do púlpito. Uma conselheira veterana, Dona Lúcia Albuquerque, levantou-se para declarar: o Grupo Ribeiro votou pela exclusão permanente de Henrique Ribeiro de todas as funções, cargos e rendimentos. E reconhecemos oficialmente Tomás Ribeiro como único herdeiro honorário do grupo. Um repórter levantou a mão. O garoto vai comandar a Ribeiro? Dona Lúcia sorriu. Não. Ele escolheu outro caminho mais digno. O grupo destinará 7% do lucro anual ao Fundo Segunda Mão, como compromisso de reparação e responsabilidade social. A resposta arrancou aplausos. Ninguém imaginava que uma criança de rua pudesse transformar um império. Alguns dias depois, em uma sessão privada da Vara Civil, Henrique foi julgado. Estava visivelmente mais magro, cabelos grisalhos, algemado, rosto vincado. Seu advogado ainda tentou argumentar. Meu cliente acreditava que o filho estava morto. Suas ações foram motivadas pela dor, não por maldade. Mas o promotor se levantou e falou com firmeza. Então por que ele disse: temos que eliminar o garoto antes que a imprensa saiba? Por que ele mandou apagar os dados biométricos, mudar o nome do herdeiro e guardar o colar da criança como troféu? Henrique abaixou a cabeça. Silêncio. Ao final, a sentença foi proferida. O réu Henrique Ribeiro é condenado a 18 anos de prisão por ocultação de pessoa, falsificação de identidade e obstrução da justiça. Ninguém aplaudiu. Apenas um olhar, do fundo da sala Tommy, o fitava uma última vez, antes de virar as costas e ir embora. Na casinha de Petrópolis, Tommy acordou com o canto dos pássaros na varanda. Vestiu uma camisa listrada azul e desceu. Na cozinha, Inácio já havia posto o café da manhã, ovos mexidos, torradas e uma fatia de bolo de mel. Coma, hoje é um dia especial, disse Inácio. O que tem de especial? Você vai ser matriculado oficialmente na escola pública do vilarejo. E tem mais. Ele colocou uma caixinha sobre a mesa. Dentro, havia um caderno de capa de couro marrom, com letras douradas. Tomás primeiro caderno de anotações. Tommy abriu o caderno. Na primeira linha, Inácio havia escrito: você não precisa se tornar ninguém. Basta ser você. E isso já é um milagre. O garoto sorriu e abraçou o velho com força. À tarde, durante a cerimônia de inauguração do primeiro centro do Fundo Segunda Mão, centenas de pessoas compareceram, desde crianças de rua que haviam sido acolhidas, até voluntários, médicos e jornalistas. Tommy ficou no pátio, segurando a tesoura para cortar a fita junto com Inácio.
Os fotógrafos disparavam suas câmeras sem parar, mas Tommy não ligava. Ele só observava as crianças rindo alto no parquinho recém-construído. Um mês depois, na Praça da República, centenas de pessoas se reuniram para o Festival da Primavera. A barraca do fundo segunda mão oferecia bolos gratuitos para as crianças. Tommy estava atrás do balcão, vestindo avental, cortando fatias de bolo de limão com mel. Uma mulher de terno se aproximou. Era a mesma que havia jogado o bolo no chão naquela noite da festa. Ela abaixou a cabeça. Eu peço desculpas. Tomás. Eu não sabia. O menino olhou para ela, cortou uma fatia de bolo e estendeu. O bolo de hoje está limpo. Não tem sujeira. Mas se a senhora for comer, tem que prometer, da próxima vez que vir alguém como eu era antes. Não vire o rosto. Com os olhos marejados, a mulher aceitou. Não disse mais nada. Quando a noite caiu, Tommy ficou sozinho no quintal dos fundos do centro. Inácio saiu e sentou-se ao lado dele, a luz da lua atravessando os galhos das plantas de jasmim floridas. Parece um sonho, não é? Ele perguntou. Sim. Mas é um sonho que não precisa de vingança para terminar. Inácio assentiu. Há dores que é melhor deixar o vento levar. Mas o bem. Esse a gente precisa plantar. Tommy encostou a cabeça no ombro dele. Então, a partir de amanhã, vou aprender a fazer bolos. Para que outras crianças, ao comerem, sintam a presença de suas mães em cada pedaço. A brisa soprou suavemente. A noite em São Paulo era acolhedora como um abraço, envolvendo aquele que um dia o mundo tentou esquecer. Mas agora, ninguém mais poderia expulsar aquele menino do lugar a que ele pertencia. A história de Tommy nos lembra que, ninguém nasce invisível, é o mundo que às vezes vira o rosto. A verdade pode ser escondida, a identidade negada, mas a compaixão e o desejo de ser visto sempre encontram um caminho. Um menino que foi humilhado e enxotado pode, sim, estar no centro da luz, sem precisar de vingança, apenas com um bolo carregado do sabor do afeto. É a bondade e a generosidade que tornam a justiça completa e cheia de esperança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.